Tudo bem? Eu sou a Laís. Hoje a gente vai conversar com o poeta, com o escritor João Filho. Esperar algumas pessoas entrarem pra gente aqui. O João já entrou, vou chamar ele aqui. Esperando. Bom dia, Laís. Bom dia a todo mundo. Bom dia! Minha imagem não está aparecendo aí, né? Não, não tá. Eita danada. Eu vou sair e entrar novamente, tudo bem? Tá certo, tá certo. Tá, só um minuto então. Tá bom. Eu e o João, a gente vai conversar hoje sobre como a literatura, como um bom vocabulário, né? Como a gente entender o vocabulário, entender as palavras, isso muda a nossa forma de entender os próprios sentimentos. Como que eu conhecendo melhor as palavras, conhecendo melhor através da literatura, através... Aqui, ele está entrando. Aqui. Através da literatura, através da poesia. Pronto, entrei novamente e parece que não Está está aparecendo minha. mostrando uma outra tela. Não está aparecendo. Tem acontecido, volta e meia tem acontecido isso e eu não sei o que fazer porque eu já coloquei no Wi-Fi que é bom, estou muito próximo ao modem. E Uhum. também coloquei nos dados móveis para não ter problema, mas parece que. A gente acabou de se falar e estava tudo certo, né? Pois é, tudo certinho, é. Coisas do Instagram, né? Mas depois de um tempo ele volta? Ou você acha que vai ficar assim mesmo? A gente pode continuar assim? Pode ficar assim, quer dizer, eu sou feio, vocês não precisam me ver, entendeu? Basta ouvir minha voz. Então, tranquilo. Porque eu fiz uma das vezes, aconteceu isso e a voz foi toda correta, mas a imagem não aparece. Tá. Bom, então se apresenta aqui para o pessoal, para quem não te conhece. Pronto. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu falei as incríveis Penélopes, porque eu acho mesmo que vocês são incríveis. É sério mesmo, de coração. E valeu mesmo pelo convite. Agradeço o pessoal também que está aí entrando, participando, né? Bom dia a todo mundo. Meu nome é João Filho, eu nasci em Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia, uma cidade que fica no médio de São Francisco, né? Ao lado do Rio São Francisco. Mas moro em Salvador há mais de 15 anos. E eu comecei na literatura, publicando, falar do primeiro das publicações. Eu comecei em 2004 com um livro chamado Encarniçado, que é um livro de contos, não foi poesia inicialmente, mas foi contos. E esse livro chegou a ser traduzido para o espanhol do México em 2013, né, o livro todo. Foi um livro que me trouxe, de um certo modo, muitas alegrias. Em 2009 eu publiquei Ao Longo da Linha Amarela, também um outro livro de contos, né? Tudo por editoras pequenas. E em 2014 aí sim veio a primeira publicação em poesia, que é A Dimensão Necessária. É um livro que eu levei um tempo para escrever e me também trouxe grandes felicidades, porque ele foi um livro que ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional de 2015, né? E também em 2014 eu publiquei um livro de crônicas, o Dicionário Amoroso de Salvador. E em 2017 eu publiquei O Alto da Romaria, que é também o meu segundo livro de poesia. E esses dois livros, tanto A Dimensão Necessária, que é de poesia, quanto O Alto da Romaria, que é de poesia, foram publicados por editoras, uma editora daqui, do meu amigo Gustavo Felicíssimo, a editora Mondrongo, né? O nome não é Uhum. muito auspicioso, mas Sim. a editora é muito bacana e o Gustavo faz um trabalho maravilhoso. E participei de muitas antologias de contos e também de poesia, né? De contos na Argentina, no Peru, no México, na Alemanha. E assim foi. Uhum. Desde 2014 para cá, tem alguns livros já publicados e estou, como se diz, fazendo rastro, né? Uhum. E é isso. E sou professor também, sou professor do curso de poesia e crônica,
Eu costumo dizer que nos gêneros literários eu só ainda não realizei o romance, o resto tudo eu já fiz, né? De letra de música a crônica, fiz tudo um pouco. Eu estava até perguntando antes para você, né, no outro dia, como que começou isso, né? Como que você viu Ah, que você tinha esse talento, que você tinha esse dom? Como que, como é o ser um escritor? O pessoal estava curioso para saber isso, né? Como que é? Como começou tudo isso? olha, foi tudo muito de forma intuitiva, né? Eu começo a escrever mesmo entre os 11 e 12 anos. E aí não sabia o que era, não sabia se era poesia, se era prosa, e também não tinha nem nenhuma noção do que era escrever, não tinha modelos, tudo isso em Bom Jesus da Lapa, né? Eu morei Uhum, em Bom Jesus da Lapa até os 27 anos, mais ou menos, eu acho que até mais, parece. E aí não tinha esse modelo, então foi muito intuitivo as apalpadelas, né? uhum, Mas eu sempre acho que todo mundo nasce com tendência para alguma coisa. Eu não vou nem falar em vocação, que aí é até uma palavra muito forte, né? sim. Lendo, por exemplo, Louis Lavelle, o filósofo francês, ele até fala, chama atenção para isso, eu fiquei, realmente, vocação é um chamado muito forte. Mas vamos falar para nós pobres mortais em tendência para algo, né? Deus dá essa tendência para sermos alguma coisa. E aqui cito até o Nelson Rodrigues, que ele diz que ele fala de forma brincalhona, mas tem um fundo de verdade. Ele diz que até para ser ladrão a pessoa tem que nascer com a tendência, né? Então ele brinca com isso e tal. Mas então foi isso, foi uma tendência muito jovem. Primeiro de uma sensibilidade muito aguda, né? Eu costumo dizer que a beleza doía, e doía mesmo, né? Uhum, Coisas como um rosto belo, uma flor, né? Um pôr do sol chamava muita atenção. Eu não sabia o que era aquilo e tinha muita introspecção. E a partir dos 11, 12 anos começo a escrever e vou muito lentamente lendo e tentando mapear vamos chamar assim, essa geografia que é o caminho de um escritor, né? Sem ter modelo, sem saber exatamente o que eu estava fazendo, mas algo me chamava para isso, né? A uhum, tendência, algo me conduzia para isso. E aí, eu acho que Deus realmente coloca em nossa vida, ele dá vários sinais, e nós, não, às vezes, somos insensíveis, não percebemos e tal. Mas eu me lembro, por uhum. exemplo, entre aí os 11 e 12 anos, lendo o Dom Casmurro. Quando eu abri a primeira vez o Dom Casmurro, eu tive um déjà vu que eu nunca me esqueci. Nunca me esqueci. Eu tive uma sensação fortíssima de que já conhecia aquele autor. Falei, eu sei quem é esse senhor. E era como se eu conhecesse o próprio livro. Eu, claro que eu não conhecia nada, né? Mas esse déjà vu foi muito forte. E meu pai, que não tem grande escolaridade, mas sempre foi leitor, né? Meu pai, o pessoal, toda a minha família vem realmente da roça, né? Vem de extrato rural. Mas Uhum. ele sempre foi leitor e sempre teve, então, livros em casa. E ele sempre leu mesmo, até hoje lê. Né? Do Uhum. modo dele, da forma simples dele, mas lê. E aí, com 16 anos, eu já havia lido toda a obra de Graciliano Ramos. Eu não sabia, muita coisa eu não entendia, claro, né? Na verdade, a Uhum. grande maioria das coisas eu não entendia. Mas foi lento, foi muito lento o passo a passo. Eu costumo dizer, por exemplo, meu primeiro livro de poesia eu publiquei com 39 anos de idade. Então, assim, Nossa. para um poeta é velha, né? Geralmente os poetas estreiam antes dos 25, por aí. Mas Aham. acontece, no meu caso foi mais velho porque eu sou lento mesmo, né? Ainda mais sendo baiano, aí a coisa é mais lenta ainda. Né? Ai, meu Mas Deus. quando eu demoro a entender, mas quando eu entendo de forma integral, né? Com toda a minha Uhum. natureza. Então, o ser escritor é isso. E eu sempre digo que tem um olhar sobre o mundo de forma mais profunda mesmo, mais aguda, né? Uhum. Sim. Mais ou menos isso. E até mesmo que esse tempo, às vezes ele é mesmo necessário, porque às vezes a gente Sim, quer ir fazendo as coisas muito rápido, né? E resolvendo as coisas muito rápido. E Deus, ele também nos dá um tempo para a gente realizar isso, até se claro. tornar uma vocação, que é algo grande, né? Mas assim, Isso, esses pequenos dons que ele vai nos dando e como ele vai se manifestando para gente. claro, Mas sim, sim. assim,
Mas assim, entrando no assunto, né, da Aham. live, mesmo que eu te chamei, é, eu lembro que eu estava conversando com o João e falando, nossa, eu queria tanto fazer uma live com você e qual o assunto que a gente poderia falar. E eu estava assistindo uma live que a minha amiga fez, a Rapuque, e elas estavam falando Sim, sobre a linguagem, né? Como você conhecer as palavras, como você conhecer a literatura, conhecer a linguagem por poesia, seja por literatura, ou seja conhecendo por um dicionário, conhecendo as palavras, sim, conhecendo o que elas significam, como isso, como a gente começa a se conhecer a partir disso, com né? certeza, com certeza. Porque eu lembro que eu não consigo me lembrar onde eu vi, né? Mas eu vi em Aham. algum lugar falando que não existiam sinônimos. Meu celular está caindo aqui. É, que não existiam sinônimos. E eu fiquei muito curiosa para isso. Eu falei assim, nossa, mas como assim, né? Eu sempre fui aquela pessoa que eu ia escrever um texto, daí eu escrevi um texto e falava, nossa, tá repetindo palavra. Vou lá no dicionário de sinônimos e eu vou descobrir como substituir tal palavra. Ia trocando. E quando eu vi que não existiam sinônimos, que existe uma palavra feita exatamente para aquela ideia, para aquele Sim, sentimento, para aquela sim. sensação, tipo assim, como se o mundo tivesse se aberto para mim, assim, e, e daí eu me lembrei de uma coisa que eu fazia, que eu gostava bastante quando eu era adolescente, e daí até dei uma pesquisada, né, um pouco antes da gente conversar, da gente definir o tema, que é que existem palavras que não têm tradução, né? Sim, Então, palavras nos mais infinitos idiomas aí, que é uma palavra que só existe naquele idioma e só quer dizer aquela sensação, né? Então, existe a sensação, eu não vou me lembrar a palavra, mas existe uma palavra em alemão que é quando a pessoa ela está no meio de uma floresta sozinho, em volta dele só tem árvores. E existe uma palavra para isso. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, olha que riqueza, né? Cada é, idioma tem o seu. E daí eu lembro que no Brasil geralmente falam que saudade não tem saudade. tradução, alguma coisa assim, né? Mas daí lá falava que existem, sim, umas variações. Mas uma palavra que é nossa é cafuné. Só a gente tem cafuné. Eu achei super legal isso. Eu falei assim, É, só a gente que cafuné existe, é uma palavra maravilhosa, né? né? É É uma maravilhosa. delícia. Por sinal, tem um soneto do Alberto da Costa e Silva, né, que é africanólogo, está vivo, está bem velhinho, mas está vivo, é um poeta que escreveu muito pouco, mas é assim, maravilhoso, a obra é pequena, mas fantástica. E ele tem soneto do Cafuné. Ai, E meu Deus. geralmente esses temas tendem, né, principalmente a partir da Semana de Arte Moderna de 22, tendem a ficar aquela coisa meio boboca. E ele não faz isso, ele consegue fazer um grande soneto, um grande tema com a palavra cafuné. Né? Nossa, que riqueza. Depois eu vou procurar, então. Exato, e uma coisa falando aí das palavras, determinada palavra em determinadas línguas e tal, tem isso, mas se olharmos de outro modo, por exemplo, né, você tem, quando você vai lendo, aprofundando nos autores, né, aquilo que é necessário fazer para quem quer não só escrever, mas também conhecer mais da vida humana e de si mesmo e do entorno, né, da própria existência na Terra, ler a sua própria tradição, ler na sua língua, né? Não precisa ler de forma cronológica, você vai colocando, um dia lê Camões, outro dia lê Cecília Meirelles, e aí vai fazendo esse grande agrupamento aí, né? E tentando mapear o máximo da sua própria língua. E aí, eu costumo dizer o seguinte, você vai começando a ter, além, claro, de domínio gramatical, que é necessário estudar gramática, mas também você vai tendo uma sensibilidade maior, mais profunda com a própria língua. Aí entra a questão do sinônimo que você falou, né? Por exemplo, eu escrevo e tudo mais, tem palavras que assim, não, essa palavra ela tem uma carga existencial na minha vida e na vida da própria língua que só ela vai encaixar naquele verso, naquela estrofe, naquela passagem. Então, essa palavra que vai iluminar ali aquele momento, né? E além disso, quando eu digo, tem até no curso de crônicas que eu fiz com o pessoal da formação do imaginário, tem uma das aulas que é as palavras insubstituíveis. As palavras insubstituíveis
são aquelas que é o dicionário, nosso dicionário particular, pessoal, íntimo, né? Contém essas palavras, palavras ou expressões, né? E que estão gravadas aí ao longo da sua própria história. E pode ser as palavras mais simples, mais bobas, mas que tenham um fundamento existencial para você. Entendeu? Essas aí são as palavras insubstituíveis. Eu dou sempre o exemplo de uma que para mim assim, é uma riqueza maravilhosa, que é giral. Giral é aquele estrado de madeira, é uma mesa com varas de madeira, né, que você põe no fundo das casas para colocar panelas, verduras, frutas, essas coisas. E como passávamos as férias, era muito criança, passávamos as férias na casa do meu avô materno, minha avó volta e meia dizia assim, meu filho, pega ali uma panela no giral. E a casa realmente era uma casa pobre e tal, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada e tal, né? A luz era no candeeiro, aí vem uma outra palavra insubstituível para mim, que chama-se fifó. E fifó está adicionalizada, né? Que é o candeeiro mesmo, o querosene com um paviozinho naquele objetozinho lá, né? Uhum. E essa palavra giral, quando eu retorno à minha memória, abre todo um horizonte da história da minha avó, que eu a perdi com 5 anos de idade, e é aquela avó mítica na minha vida, entendeu? Então veja que Uhum. giral, aí está o dicionário íntimo de cada um, na sua própria língua, né? O dicionário particular. Essa palavra giral abre um universo de memória para mim. Então cada um tem esse dicionário particular, né? Uhum. Eu me lembro que, lendo aos 16 anos o Graciliano Ramos, e aí eu encontrei lá a palavra giral, acho que em Vida Seca, se não me engano. E eu me senti roubado. Falei, não, essa palavra me pertence. O Graciliano roubou de mim, entendeu? É claro que era Uhum. uma coisa de adolescente e tal, mas veja a importância do dicionário particular íntimo de cada um, né? Uhum. Você, todas as pessoas que estão assistindo, todos têm, né? Não importa, a minha tem essa ligação com o mundo rural, porque é da onde eu venho, né? Mas outras Uhum. pessoas podem ter ligação com o show da Xuxa. Não Sim. tem problema. O lance é você resgatar essas palavras e perceber como elas estão impregnadas de vida, né? E dizem respeito profundamente a você, a cada um de nós, né? Eu acho que é uma coisa que falta observar, porque você falando assim, eu fiquei pensando, mas quais são as minhas palavras, né? De você parar e observar A que ideia é essa, é é botar você para sua memória para funcionar aí, entendeu? sim. E é engraçado isso, né? Como existem essas memórias que ficam dentro da gente, são só nossas, só Exato, nossas. E é até difícil a gente dividir o significado dela para alguém, né? Você vai falar o giral exato. e as pessoas vão olhar para você e vão falar, mas o que ele está falando, né? Tipo assim, por que essa palavra tem tanta importância? É uma coisa só sua. Então, por isso que conhecer as palavras ajuda tanto no autoconhecimento para começar a pensar, mas isso é importante. Por que que isso é importante para mim? Por que que essa memória ficou e outras todas passaram? Eu sempre falo, né, que eu sou muito desmemoriada, eu esqueço muito fácil das coisas. Eu sou a fleumática sanguínea, sabe? Que juntou o ruim do fleumático com o ruim do sanguíneo e virou uma pessoa que É esquece mesmo? de absolutamente tudo 5 minutos depois que fez. Mas, assim, Ah, algumas coisas permanecem, né? Algumas coisinhas permanecem. E, e assim, isso foi me ajudando, né? Conhecendo que existem diferenças entre umas coisas e outras, porque às vezes você não sabe quando você está triste ou quando você está com fome, né? Às vezes exato. você saber o que eu estou sentindo, o que é isso que eu estou sentindo agora, né? Mas assim, voltando, né, ao que você falou, eu lembrei muito do meu pai, né? Meu pai, Ah, ele gosta muito de sertanejo raiz, né? De música ah. do. Caipira, Ah, música isso, caipira. caipira, isso. E as palavras das músicas sertanejas de antigamente, né? Da moda de viola, são totalmente desconhecidas para mim. Mas para ele é uma coisa assim, ele olha e fala assim, mas ouve essa música.
e eu fico ouvindo, eu fico tipo, o que que essa música tá falando? Eu não sei o que ela tá falando, né? E eu percebo, né, que a gente perdeu muito de vocabulário, perdeu muito a riqueza, porque você vê uma Muito. pessoa simples, né? Por mais inteligente que eles fossem, mas você vai pegar lá o que ele mais gosta, que é Tião Carrepardinho. São pessoas Sim, simples, era um homem simples. Mas você vê a riqueza, todo aquele conhecimento, aquela poesia que eles escreviam, era muito, sim. muito, muito rica, né? Então, eu me lembro que eu me confundia muito nas palavras, que eu olhava e falava, mas do que ele está falando? E, e assim, ele ia me explicando e eu ia Ah, conhecendo a história do meu pai através atra- daquelas Que palavras que coisa linda, que coisa linda. significaram muito para ele, né? Quando eu sei o que é uma porteira, mas na visão Ah, do meu pai, uma porteira é algo. Quando ele lembra da porteira, ele fala: Meu Deus, a porteira que eu chegava no sítio que eu morava, sabe? Ele tem está aquela lembrança. está repleta de vivência, né? De vivência. Não é Sim, apenas uma palavra sim, que não remete a uma é. coisa. Então, as palavras insubstituíveis são essas. Porque Uhum. você falou, por exemplo, da questão da memória e tal. São com essas memórias que você vai contar sua narrativa pessoal, né? Então, com essas palavras, com essa memória aí, boas e ruins, é que você vai contar sua própria narrativa, não tem outra. É a que Deus te deu. Então Uhum. não tem outro caminho, entendeu? É a história de cada um. E é através dessas palavras e dessas memórias. Palavras ou expressões, né? Não importa quais. Você Sim. falou aí da música caipira, também veio muito da. Eu tive muito contato, e até hoje eu gosto da música caipira, porque meu avô, também materno, aí, colecionava. E é como o seu pai também. Música caipira raiz, né? Acho que é aquela Uhum. coisa. E ele tinha milhões de LPs, né? Na época era LP. E aí conhecia muito, né? Então Uhum. são com essas palavras e essas memórias que você vai contar a sua própria narrativa, né? Uhum. A gente esquece muita coisa, mas lembra muita coisa também, né? Sim, sim. né? Dolorosas ou não, né? Não pode, se for uma coisa muito ruim, todos nós temos esses momentos e tal, passamos, às vezes você está dentro de um determinado momento e é o entorno que te oprime, não é você que buscou aquilo e tal. Então Uhum. isso também faz parte da sua memória. É com essa coisa ruim é que você vai lidar também, né? Não tem como escapar. Não pode falar, não, só quero o doce da coisa. Vai vir tudo misturado às vezes, né? É aí com a questão, porque isso está ligado ao tema que você destacou da live, para a live, que é o seguinte, é a primeira memória. A primeira memória, para mim, é um negócio importantíssimo. O que é a primeira memória? É aquele momento que você tem consciência de estar no mundo, né? Nelson Rodrigues, Uhum. por exemplo, no livro de Crônicas, A Menina Sem Estrela, ele fala da primeira memória, né? Tem gente que lembra com 1 ano de idade, até menos, né? Eric Feiglin, por exemplo, lembra com 9 meses. É um negócio absurdo. Tem amigos meus que lembram com 1 ano. A minha primeira memória se dá entre os 2 ou 3 anos. Tem gente que só lembra com 8. O problema não é a idade aí que você vai lembrar. O importante é lembrar. E essa primeira Uhum. memória, ela vai, de certo modo, se você fizer essa retrospectiva aí, né? Essa anamnese, digamos assim, você vai ver que esse primeiro contato, essa primeira impressão que você tem consciência de estar no mundo, vai marcar sua vida inteira, toda, toda. O Nelson Rodrigues fala, por exemplo, da primeira memória dele que não tinha nem cheiro, nem figura humana, tem gosto de caju, de praia e pitanga brava. Né? E ele ainda diz uma coisa linda assim, foi aquele jeito de falar de Nelson, né? Vou imitar aqui. Foi o meu primeiro contato com o universo, né? Aquele jeitão lento dele falar. E é o Uhum. primeiro contato realmente com o universo, porque tem um texto de um pintor espanhol chamado Ramon Gaia. O Ramon Gaia foi também escritor, mas ficou mais conhecido como pintor. O cara, na verdade, é daqueles renascentistas, né? Fazia de tudo um pouco e fazia tudo bem. E ele escreve, eu tenho a obra completa dele aqui, a obra em prosa, ele escreveu poesia também, e ele faz um texto chamado, eu cheguei a traduzir esse texto, é curto, O Pomar. E ele vai fazendo uma digressão dessa primeira memória, né? Que essa primeira memória o acompanhava a vida toda, e ele escreve o texto com mais de 70 anos.
Ele morreu com 90 e tantos anos, viveu muito e lucidamente. E aí, ele fala que a primeira memória dele, ele está nesse pomar e ele tem noção que tem a consciência de ter uma folha de nespereira, né? De néspera, um pé de néspera, e essa folha, e ele diz uma coisa belíssima, que ele diz o seguinte: é como se a realidade o trouxesse para dentro da própria realidade. Veja a força da primeira memória, né? A realidade o puxa para dentro. Ele falou assim, ele antes era um rascunho de ser, e agora ele passa a existir dentro da realidade porque ele toma consciência de que está na realidade. Então a primeira memória é importante, isso que a partir dela, ela é o ponto inicial que você vai deslindar todo o resto. Né? A minha primeira memória, por exemplo, é terrível, entre os 2 e 3 anos de idade, e eu tomo consciência de que estou no mundo, claro que você está no mundo antes, né? Já, a partir da gestação, você já está no mundo, você já tem alma, e ali você nasce, mas só não tem ainda memória, não tem ainda consciência de estar no mundo. E essa primeira consciência, eu estou na frente da casa dos meus pais, me lembro de tudo, e aí ao lado minha irmã mais velha, que é 1 ano e pouco mais velha do que eu tenho entre 2 e 3 anos, e aí eu tenho aquela sensação de assombro de estar no mundo. Assombro total, um medo terrível. E alguém passa. Minha irmã, um pouco mais velha, depois lembrou que era um doido que vivia nas redondezas, mas o medo não era por causa do doido. Né? O medo é de ser e estar no mundo. E isso marcou toda a minha vida. Marca até hoje, na hora de escrever, na hora de pensar o mundo. Né? Mas esse assombro, o medo foi ficando de lado, né? Através da conversão ao cristianismo, ele foi ficando de lado e foi vindo cada vez mais o espanto de ver a vida como uma dádiva mesmo, como um milagre. Que a vida, ao fim e ao cabo, é extraordinária, ela é um milagre, né? A gente fica, a nossa sensibilidade moderna vai se embotando com isso, né? Isso até é uma forma de prestar atenção para escrever ou não. A atenção amorosa às coisas do mundo, a gente passa o tempo todo na frente de determinado lugar e não vê o lugar, né? No nosso próprio quarto, a nossa própria sala, né? Então, essa atenção amorosa, que você a atenção sincera que se transforma em atenção amorosa quando você vai praticando essa atenção. Então, essa primeira memória, veja aí, que me marca a minha vida inteira. E eu gosto de falar isso porque as pessoas começam a pensar na sua primeira memória, isso é ótimo. Eu conheci isso porque eu fiz o curso da formação do imaginário que você falou sobre a memória, né? Então, daí eu ouvi você falar e eu fiquei lá tentando, forçando, né? Qual foi a minha primeira memória? E eu falei, eu sou muito esquecida, então, de infância, assim, de pequenininha, eu não lembro de praticamente nada. As minhas primeiras memórias foram na escola, né? As coisas que eu tenho de quando eu era criança são de escola. Seja a aí, primeira são escolinha elas. com 4, eu fui caçando assim as minhas memórias e é sempre escola, né? Eu queria lembrar as coisas da família, esse tipo de coisa. Não, era escola. E eu não sei se por causa disso isso me fez gostar tão pouco da escola, né? Eu gostava muito pouco, eu detestava. E eu acho que é até por isso que eu guardei tanto. Porque desde criança eu sempre tive uma sensação muito ruim em relação à escola, eu nunca gostei. Né? Então, desde o comecinho até o ensino médio, sempre foi olhar para a escola e falar assim, meu Deus, eu não gosto disso, não quero isso, não quero ficar para sempre aqui. E Eu graças também não a Deus, gostava. né? Eu também Graças não a Deus, gostava, detestava. passou. Então. E essa é a minha primeira memória, é uma memória que eu nem sei se é real. A minha mãe, ela fala que, tipo assim, é coisa da minha cabeça, mas é uma memória que eu caí e me machuquei na escola. É essa memória que eu tenho de chorar, de estar chorando ali na escola com 4 anos. Essa é a primeira memória que eu consegui me lembrar. É a sua primeira memória, é essa aí. Minha primeira Uma, memória. um aluno chegou a me mandar mandou para Mel, que depois o Mel que me repassou, que a primeira memória dele era um pesadelo, dormindo, um pesadelo mesmo, né? E aí eu falei, é a partir daí que ele tem que partir, é desse ponto que ele tem que partir, né? Porque você vai tendo depois, isso leva um tempo, não é assim de vez, claro, leva um certo tempo, você começa a ver pontos ao longo da sua história, até o momento que você está vivendo,
você vai vendo, você vai começando a traçar uma certa narrativa e vai tendo uma cronologia, né? Então aí você vai contar a sua primeira, você conta para si mesmo a sua própria história, né? E é Uhum, aquilo que diz minha querida amiga Luciana Mato, o Tiago Amorim também, que convive com Luciana Mato, diz a mesma coisa, e eu também repito, mas é uma coisa da Luciana Mato, que eu aprendi com ela. Ela diz o seguinte: assim como você conta a sua história, assim como você conta a sua história, como você está vivendo ela agora. Então, se você conta a sua história de forma desestruturada, com, sei lá, perdido, você está perdido naquele momento. Né? Se você uhum, conta de forma mais coerente, não, aqui eu tenho consciência disso, daquilo outro, você está mais consciente nesse ponto que você está vivendo agora. Então aí a uhum, importância essencial, necessária da primeira memória, para você narrar para si mesmo sua própria história, né? sim. E aí a literatura vai te dar todos esses elementos, né? Todos esses Uhum, elementos de como narrar para si mesmo sua própria história. Você conta a sua história como um conto de terror, né? Um romance de traição, né? Um poema iluminado. Então, a literatura vai te dar isso, né? Você falou, por exemplo, da questão do nomear, só para eu não esquecer isso agora. Veja que a questão de nomear as coisas do mundo, quando você nomeia, de certo modo você tem uma certa posse sobre ele, sobre a coisa nomeada, né? Por uhum, exemplo, não esquecer que num exorcismo, o que o padre primeiro tenta fazer é que o demônio diga seu nome, né? Ao dizer o nome, o demônio, ao dizer o próprio, ele reluta, né? Reluta, quem já leu relatos de exorcismo sabe, o demônio reluta, reluta, e uma hora o padre consegue, e aí já começa a perder força. Né? Aí numa uhum, questão negativa, mas, por exemplo, você descrever sentimentos, você falou, por exemplo, muito bem, de que às vezes você não sabe se está com fome, você não sabe se está alegre, se está triste. A literatura vai te dar condições para que você consiga descrever seus próprios sentimentos. Né? uhum. E você descrevendo esses sentimentos, você já começa a problematizá-los. Se você começou a problematizá-los, já começa a ter algum domínio sobre a coisa, né? Talvez Sim. não resolva, na grande maioria das vezes não, a coisa não vai se resolver, mas algum domínio, alguma clareza vai vir, né? Uhum. Não é verdade? Através da poesia, principalmente, assim, foi o que mais me ajudou foi ler poesia, É, que porque legal. parece que na poesia ali é muito sentimento, né? Porque às vezes ainda na prosa, assim, algumas coisas têm que ser interpretadas e precisa de conhecimento, às vezes, para entender algumas coisas que está falando ali, né? Precisa de leitura, começar de uma leitura anterior, de uma leitura mais simples para Sim, chegar naquele nível. E a poesia, eu sinto que, por mais difícil que ela seja, por mais difícil, quando você pega uma poesia, você começa a ler ela em voz alta, né? aham, Para mim tem que ser em voz alta. E lê-la em voz alta, e ler uma segunda vez, e ler uma terceira vez, você pode não estar entendendo o que está acontecendo ali. Mas aquelas palavras, elas te trazem uma carga assim, emocional, alguma sim, coisa assim que parece que fica tudo muito claro, né? sim, A minha irmã, ela é bem melancólica, né? Daí eu falei assim, aham. e daí, numas épocas que ela estava sofrendo bastante, eu falei assim: eu não sei se eu vou ajudar ou se eu vou atrapalhar, mas pega o Olavo Bilac e lê o Olavo Bilac. Você vê que aquele homem, ele é tão. Ele parece muito melancólico, eu não sei, né? Fico dando temperamento. Parece que era Parece mesmo. muito. Porque Aham. ele vai falando e assim, eu falei para ela, lê em voz alta, porque às vezes você não consegue entender o que você está sentindo. Mas o Olavo, ele vai, pelas palavras dele, né? Lê em voz alta aquilo, e pelas palavras dele você consegue soltar, às vezes, um pouco isso que está dentro de você. Né? Existe algo, um sofrimento, uma tristeza dentro de você, e o Olavo Bilac, ele já colocou aquilo num papel, ele já te deu prontinho ali, agora lê. Sim, Lê, fala essas palavras e vê o que você se identifica, vê o que você está sentindo ali. E sente junto com ele, né? Porque exatamente. Não precisa eu entender, né? isso não precisa. Inicialmente não precisa, porque às vezes, desculpa te cortar, desculpa, você Não, não, pode pode continuar. falar, pode falar. O Mário Quintana, o poeta gaúcho, falava que o verdadeiro poema lê você e não a gente lê o poema, né?
E é Uhum. exatamente o que você está falando. O poeta, parece que o poema está lendo a alma da gente, né? Sim, E você sim. pega muitas vezes, é por isso que ler em voz alta, decorar o poema, né? Lentamente mesmo, né? Verso a verso. Depois pega sonetos, são mais curtos, né? São 14 versos só. É, Uhum. põe o poema no seu celular, não lembrou, volta ao poema, até memorizar, leva um tempo mesmo. E Sim, sim. aí você decora aquilo em algumas situações da sua vida, você fala, ah, era isso que o poeta queria dizer. Entendeu? E aí vem mesmo, aquela, vem, leva um tempo, mas vem, né? Uhum. E a poesia parece realmente que lê a alma do leitor, né? Sim, sim. O Olavo É, Bilac mesmo, eu acho que acredito que ele era melancólico mesmo, né? muito A melancólico. obra, a obra, a obra tem muita melancolia, né? Sim, sim, eu falei. Daí tanto que eu falei pra ela, né? Falei assim, talvez te atrapalhe, talvez te deixe mais triste. Mas assim, mas pelo menos ele já nomeou isso, né? Ele Isso, nomeou isso. essa dor, ele nomeou, então às vezes faz você entender. Eu me senti assim lendo Adélia Prado. Eu Eu não. acho maravilhosa, Ai, maravilhosa. gente do céu. Eu li ela e eu falava assim, meu Deus, essa mulher parecia eu falando, né? Só que Aham, sendo Adélia, né? E aham, como ela era uma mistura de sentimentalismo, mas também uma força de mulher, assim, uma coisa do tipo, muito. muito amor, os poemas que ela fez, né, pro marido dela, até algumas coisas meio assanhadas, que eu olhava assim, nossa, eu Sim, não esperava isso da Adélia, mas assim, sim, era uma coisa assim muito, muito, muito real, muito natural dela, e ela sim. colocando ali, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada. Eu senti Mas um pouco dos meus sentimentos sendo nomeados ali através da Adélia. veja, né, que Bruno Tolentino é uma obra completamente diferente da de Adélia na construção e tal. E ele fala, ele gostava tanto de Adélia Prado, fala assim, eu tenho até um pouquinho de inveja dela. Porque ela realmente é essa coisa, tem a escrita dela está muito próxima da fala comum, né? Do coloquial, mas o tema ali é tão forte, tão rico, que essa fala parece que fica transfigurada, né? E até mesmo ao Uhum. tratar, por exemplo, como você falou, um pouco assanhada às vezes, mas não fica uma coisa vulgar, grosseira, né? Ela, Não. na verdade, acaba tornando o tema erótico ali um pouco mais transfigura aquilo, né? Não fica uma Uhum. coisa grosseirona, vulgar, né? Uma Não. coisa imanente. Ela consegue transcender mesmo. Uma professora que eu tive, já fiz mais velho, já fiz depois dos 30 anos, eu fiz letras, né? Aqui na Federal da Bahia, Federal de Salvador, a UFBA, e eu tive uma professora muito boa, uma professora maravilhosa mesmo, grande professora. E ela uma vez participou de um debate com a Adélia, e elas foram jantar depois. Isso foi em São Paulo e estava uma época muito fria e tudo escuro, nublado, aquela época, um momento assim de um clima de tristeza, né? E aí a professora me disse que a Adélia parou assim, começou a olhar pela janela do restaurante e falou: Veja como tudo é perfeito. Então ela vive em estado de contemplação amorosa mesmo. E você pega toda a obra dela é assim, né? Ela vive Uhum. mesmo, né? E a forma de criar, às vezes, é inusitada, muitas vezes, né? Você vê que quando eu pego alguns poemas e tá falando, meu Deus do céu, era isso exatamente que eu estava sentindo, né? E ela consegue, das coisas mais cotidianas, mais simples, né? Fazer essa transfiguração, porque aí é o olhar amoroso dela sobre as coisas do mundo, né? Ou seja, Uhum. e lembrando que a Adélia, por exemplo, ela escreveu desde menina, escreveu muito, mas ela só publica a partir dos 40 anos. Nossa. Eu, na verdade, publiquei com 39, mas ela publicou mais velha ainda, né? E é com Uhum. um livro que já é logo uma obra-prima, o primeiro livro, Bagagem, né? Sim. Então, assim, uma escritora, eu realmente amo a obra de Adélia. Eu amo mesmo. Ela ilumina cada momento simples cotidiano, né? Uhum. Coisas bobas até parece, mas é porque aquela coisa, nem, como já conversamos uma vez com o professor Tiago Amorim, a gente conversando e dizemos o seguinte, que todo fato é extraordinário, na verdade, né? Uhum. O Nelson Rodrigues cita até a galinha do vizinho pulou o muro. Aí tem fato mais banal que isso? Não tem, mas esse fato é um fato extraordinário. Porque está dentro do ser, né? É o fenômeno, aquilo existe, né?
Aquela Uhum. coisa está ali dentro da realidade. Então não tem nada vulgar, banal. Tudo, na verdade, é extraordinário. Só que, claro, a gente não consegue o tempo todo viver dentro dessa epifania, porque a gente não faz as coisas do cotidiano, né? Não paga as contas, não tem que fazer lá todo o trabalho e tal. Mas também não pode perder a perspectiva dessa dimensão extraordinária da vida, né? E a Aham. Adélia consegue fazer isso de forma maravilhosa, maravilhosa, Ela é né? maravilhosa mesmo. Ela é. Né, você falando isso, eu me lembrei que eu tô lendo um livro de Santo Afonso de Ligório, que é o Tratado da Conformidade à Vontade de Deus, Ah, e ele fala muito, muito disso, né, de não ficar reclamando reclamar que tá muito frio, reclamar que tá muito calor, e é uma coisa banal que a gente faz mesmo, né? sim, E daí ele fala de você não reclamar disso, porque você olhar e falar assim, nossa, Deus quis que o dia fosse assim, né? ah, E a partir desse olhar de pensar que não depende de você, né? Esse olhar humilde, não depende, isso não sim, depende de mim, né? Mas olha que extraordinário o jeito que Deus quis fazer o dia de hoje, né? Como Ele que, quis que chovesse, quis que fizesse frio, sim, quis que fizesse calor. E parece que o poeta, né? Ele tem uma facilidade maior de ver isso, né? De ver de olhar para a natureza e ver dar voz para a lua, dar voz para o sol e como sim, se essas coisas elas conversassem e conversassem com a gente. E elas conversam, né? sim, As coisas elas conversam com a gente, só que a gente está lá no nosso mundinho e principalmente agora que é tudo que tem que ser tudo muito rápido e essas sim. coisas elas necessitam da nossa observação, necessitam da nossa contemplação. A gente precisa parar e contemplar. Mas não, parece que não tem como, parece que ninguém quer que a gente contemple, né? A gente não quer também. É a velocidade vazia, né? A rapidez vazia, né? Porque aí você fica anestesiado, a sua sensibilidade fica embotada, né? Essa coisa, por exemplo, o poeta tem isso mesmo. Eu, pelo menos, nasci mesmo com isso, né? De olhar as coisas e ficar realmente encantado, encantado mesmo com o mundo. Eu acho cada vez mais que a vida é uma dádiva mesmo. E aquela coisa, né? O que nasce já fala, né? Todas as coisas nascidas falam, seja uma flor, seja uma criança, né? Seja uma nova estrela e tal. Tudo que nasce já tem voz, né? Uhum, Nascer já é falar, né? Na verdade, né? E sim. aí é o olhar do poeta perceber isso, né? E aí sim, eu nasci realmente com isso e tento, dentro das minhas limitações, traduzir um pouco disso do mundo, né? Nos Uhum. poemas e tal, e na prosa também, mas a poesia ajuda muito nisso mesmo, né? Eu acho que alguém está dizendo, sou poeta, então só não sei fazer poesia. Com Que certeza, bom. com certeza, porque eu sempre faço uma divisão da poesia com letra maiúscula, que é a poesia do mundo, a poesia que está aí, viva nas coisas, e a poesia com letra minúscula, que é a poesia que o poeta consegue transmitir no papel, na palavra e tal, né? Então, essas Uhum. duas dimensões. Então, se você percebe essa dimensão da poesia maior do mundo, já é uma visão de poeta, Sim. né? E eu acho que antigamente as pessoas tinham mais, né? As pessoas do campo, elas tinham Sim, mais mesmo essa visão da Stephanie. Elas não iam saber escrever, né? Como é na métrica ou colocar no sim, papel aquilo. Mas ela já tinha noção que aquilo tinha vida, que aquilo tinha tempo, né? Então, quando sim, você vai cuidar de uma plantação, quando você vai cuidar de um animalzinho, seja qual for o objetivo que você faz aquilo, mas existe um processo para chegar numa finalidade. Então, é conhecendo esse processo, tendo paciência com isso, muita e paciência. aquilo se realiza. Com E daí certeza. eu pensei, né, na questão da palavra, da literatura, do vocabulário para a gente se entender, e eu pensei assim, como é difícil para as pessoas de hoje, principalmente para os mais jovens, né, que não tem contato nenhum com boa literatura, não tem contato nenhum com poesia, com boas músicas que sejam, não tem mais esse Sim, contato. Porque hoje as músicas, pelo menos, né, as músicas de hoje, elas são muito repetitivas, elas repetem a mesma coisa, é uma batida muito, a mesma batida a todo momento, então a pessoa
ela não consegue mais entender mais o que ela está sentindo. Ela só aquilo dá uma sensação boa para ela. Mas por quê? Por que aquilo dá uma sensação boa? Ou seja, a letra dessas músicas, eu fico pensando, tipo, deve ser muito difícil. Por isso que é tão difícil você conversar com um adolescente hoje. Você vai conversar com um adolescente, pergunta, né, como que você tá? Ele não sabe se expressar, ele não sabe falar. Né? Eu atendo, às vezes, algumas Ah, pessoas, eu trabalho em biblioteca, e às vezes eu ia atender um adolescente e eu perguntava o que você está procurando, né? Ele me dava o papel que a escola deu. Ah, a escola está pedindo isso daqui, né? A escola quer que eu leia isso daqui, mas não fala. Tem sim. muito adolescente que não fala mais, porque ele não sabe mais expressar. E então, quando ele tiver numa situação de depressão, numa situação opressiva, que ele estiver se sentindo muito mal, ele não vai saber dizer isso para uma outra pessoa, Não, né? Ele aí não ele vai vai saber sofrer contar. dobrado. Ele vai sofrer Uhum, dobrado aí. Vai sofrer da situação que ele está passando, uma depressão, uma tristeza profunda, e também vai sofrer ainda mais por não saber nem nomear isso, né? E uhum, nomear é uma coisa, você nomeia, você já tem um certo domínio sobre a coisa nomeada, né? uhum, Alguém perguntou por onde começar com com a a poesia. poesia. Eu Olha, vi. eu indico sempre, já indiquei isso milhões de vezes, indico sempre, começa pela obra de Manuel Bandeira. Bandeira é um poeta, digamos, simples, mas simples com muitas aspas. Então pega a obra poética, e se você encontrar a obra poética que tem aquele texto, já às vezes em 2012, 2013, publicaram separado, que é o Itinerário de Pasárgada, que ali o poeta abre a oficina dele e mostra como ele chegou, o caminho poético dele, ele mostra ali, e a prosa de Bandeira é uma delícia, né? É uma maravilha. Então Uhum, começar com Bandeira, porque Bandeira tem uma capacidade incrível de nos tornar mais humanos. Ele vai falar da aranhazinha, do determinado de um gatinho e tal. E isso, ele transfigura isso sempre e ele consegue nos tornar mais humanos, né? Parece que você está conversando com um velho amigo, né? Da forma mais íntima e mais profunda possível, né? Então começa com uhum, Bandeira e lê lentamente. Eu digo sempre assim, uma obra poética você não lê numa sentada, né? Você convive com ela. Então 2 anos com a obra de Bandeira, depois um tempo depois mais 2 ou 3 anos com outra obra, até pegar poetas mais densos, mais complicados, digamos assim, né? A parte mais difícil da obra de um Carlos Drummond de Andrade, de um Bruno uhum. Tolentino, né? Mas eu sempre indico Bandeira por causa disso. Ele nos humaniza, né? No sentido profundo do termo. Ele tem esse poder, né? E lendo aí, verso a verso, poema a poema, livro a livro, você vai começando a perceber as imagens recorrentes, os temas recorrentes dele, né? É conviver com essa obra, né? E se lê em voz alta, né? Eu indico sempre ler em voz alta. Ah, E aí, daí você vai ver que vai demorar mais ainda, né? Porque quando você pega o livro, você só passa o olho por ele, é mais rápido. Mas daí quando você ah, pega, não, vou ler uma vez, vou ler uma segunda vez. Tentando colocar mais ou menos a entonação que o poeta resolveu colocar ali naquilo, né? Como que ele sentiu aquilo para você tentar expressar na sua própria voz e decorar, né? Essa coisinha exato, de decorar e isso faz muita diferença, faz muita diferença. exatamente. Eu, eu com a ajuda lá do Melk, da formação do imaginário, eu fui escolhendo alguns Ah, poemas e decorando, e ah, me ajudou pra caramba, porque, como eu falei, eu sou desmemoriada, eu esqueço tudo muito rápido. Mas a poesia eu não esqueci mais. Eu tá vendo decorei aí? decorei do Tolentino, decorei da Adélia, decorei do Camões e fui escolhendo alguns, né, mais Só fáceis. Opa. mas todos maravilhosos, né? Todos grandes poetas, cada um Sim, dentro da sua linhagem, mas grandes sim. poetas, né? Eu fui escolhendo meio no aleatório, porque na época eu não sabia como fazer, né? E eu fui Ah, escolhendo alguns que eu gostava, que eu gostei da poesia, ou que alguém indicava, e que tinha rima, né? No primeiro momento, eu acho é, que para decorar, a melhor coisa é poema com rima. é Porque porque é mais fácil memorizar, né? é como música, né? É como música. E aí realmente é como música, é exatamente isso, é como música. Tá lá metrificado, a métrica tem uma regularidade, né, rítmica, né?
O ritmo é a repetição do som, né? Uhum. E tem a rima que ajuda, e isso fica muito mais fácil memorizar do que pegar um poema em verso livre, com o ritmo próprio dele. Eu acho que tem o verso livre é uma conquista maravilhosa da modernidade, não tenho nada contra o verso livre, escrevo poesia em verso livre também, mas Uhum. a com rima e métrica ajuda um pouco inicialmente a memorizar, né? Eu Sim. fiz isso desde menino também, fiz de forma intuitiva, né? Só que até os 20 anos, mais ou menos, eu tinha não sei quantos poemas na cabeça. Depois fui esquecendo, ficaram apenas alguns, mas naquele momento foi de suma importância, porque também tem uma coisa que você vai percebendo com o convívio com esses poetas, é o seguinte, é a forma, não coisa fixa e camisa de força, não é isso, mas a forma mesmo sutil dentro da obra, né? Uhum. É como ouvir uma sinfonia, né? Parece que está tudo desconjuntado, você pega uma boa sinfonia, mas você percebe que dentro tem uma estrutura sutil e isso é a forma. E a memorização vai ajudar você a perceber cada vez mais a forma do poema, né? Eu Uhum. tava lendo ontem, por exemplo, o Catecismo, né? Relendo, na verdade, o início ali e tal. E aí a história a história bíblica mesmo, né? De Adão até Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí me veio mas me bateu uma coisa intensa. Eu falei, caramba, Deus fez moldou a realidade dentro da própria realidade, né? Porque a encarnação é anunciada desde Adão até Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aí quando eu percebi, eu falei, isso é a forma que Deus quis, né? Eu falei, caramba, Uhum. que coisa maravilhosa. E o poema vai te ajudar a memorizar poemas metrificados com rima, você vai começando a perceber essa sutileza da forma, né? Uhum. Eu também depois eu fui percebendo, na verdade, isso eu percebi esse ano, que foi o seguinte, eu nasci com uma tendência muito grande para perceber a forma das coisas, né? A forma, principalmente das coisas artísticas, né? Nunca tive dificuldade nisso. Eu não sabia dar nome a isso, claro, mais novo, né? E com o tempo Uhum. foi estudando, eu fui percebendo. Então, memorizar ajuda também nisso, né? Porque arte é forma, né? Uhum. Um quadro, uma música, uma peça de teatro, um balé, um poema, um romance, é trabalhar a forma, né? A Daniela que perguntou se ajuda a escrever. Ajuda, com certeza, né? Você vai enriquecendo o seu acervo íntimo com vocabulário, né? Formas de dizer, os modos, estilos, e até um momento quando você vai começar e começa a escrever, você começa até a imitar esses autores. Na verdade, tem que imitar mesmo, né? Ficar lá. A imitação, por exemplo, é uma coisa que eu percebi que as pessoas têm muita dificuldade. O que é a imitação? Olha, pega um trecho de um romance, pega um poema e tenta fazer igual o poeta fez, de forma canhestra, de forma horrível, foi o que eu fiz, aquelas coisas ficavam todas mal feitas, mas você está imitando aí, né? Com o tempo você vai ver que você vai pegar um pouco de cada estilo até criar sua própria voz. Leva um tempo a criar sua própria voz, né? Uhum. Mas isso leva tempo mesmo, né? Mas aí ajuda nesse sentido, ajuda mesmo a escrever, né? E entra na questão lá que eu falei, né, de encontrar sua própria voz. Sim, Que a gente tá. É bom imitar, é sempre muito bom a gente imitar bons exemplos, e a gente nunca vai ter uma personalidade única, a gente está sempre imitando sim, as outras pessoas e é normal, né? Não existe essa coisa sim, de ideia própria, né? As pessoas acreditam muito nisso, em ideia própria, opinião própria. Isso não existe, né? Tudo que você pensa, alguém te trouxe até ali, você não trouxe isso do claro, nada. claro. Mas de ter a sua própria voz, de dizer as coisas com as suas próprias palavras, com, com os seus próprios sentimentos, com a sua própria vivência, que isso é único, né? Assim, o Sim, que você viveu, o jeito que Deus te criou, a forma que você desenvolveu a sua vida, a sua personalidade, isso te torna único. sim, E infelizmente, né, as pessoas elas estão nessa coisa de sempre querendo viver uma vida que não é delas, né? Querendo ser uma coisa que ela não é, isso é porque terrível.
porque a mídia pede isso, porque os amigos pedem isso, as amizades, né? Depende da pessoa. Mas, assim, tudo isso, o escrever, o ler a poesia, ajuda a gente a encontrar nossa própria voz, encontrar quem são aqueles ali que são parecidos, que viveram mais ou menos aquela mesma sensação. O que eu posso aprender disso? O que eu posso tirar daquilo? Exato, na grande maioria das vezes as pessoas têm o coração no lugar errado, né? Você Uhum, coloca sua atenção em coisas mesquinhas, em coisas baixas, e aí vai refletir em sua vida, né? Se você coloca em coisas grandes, belas, verdadeiras, vai refletir em sua vida também. Toda essa grandeza, essa beleza e essa bondade, né? Então uhum, as pessoas pegam modelos falsos, né? E colocam, na verdade, modelos ruins e colocam o coração no lugar errado, né? uhum. E aí vai dar porcaria depois, né? Não tem Sim, como, né? sim. É diferente de olhar a vida de um santo, tentar imitá-lo, né? E até que aquilo se entre e se transforme na sua personalidade, do que olhar a vida de um libertino e tentar imitá-lo, né? É por isso que existem tantas pessoas que mais velhas que deveriam ser exemplos, que deveriam ser essa sabedoria, né, de vida, passaram por toda uma vida sofrida, uma vida doída, mas você vai olhar para essas pessoas, elas estão mais perdidas do que os jovens. Muito Elas mais. estão tentando imitar os jovens e inverteu O que é tudo, né? horrível, É horrível. inverteu tudo. Uma inversão de valor horrorosa, na verdade, né? Os velhos idiotas, na verdade, né? A partir de maio de 68, o poder jovem, poder da juventude, essa porcariada toda, só fez muito estrago, né? Sim. Tá acabando o nosso tempo aqui. Alguém tem alguma pergunta para o João? Eu já vou agradecendo ele, eu fiquei muito feliz. E eu que Infelizmente, agradeço. eu não pude ver o rosto dele aqui para a gente conversar. Mas, assim, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, de verdade, quando eu Eu mandei também. mensagem para você e você mandou, né, falando sobre a gente. Eu falei, caralho, que legal. Eu fiquei muito Eu feliz. acompanho o trabalho de vocês, eu acho mesmo incrível, é sério, de coração. Eu fiquei Né? muito feliz mesmo. Seu e é Rapuk, né? Que o A H funciona como R, né? O dela é Rapuk, mas tem um monte de gente que chama ela de Apuk. Aí eu não sei, ela me ensinou Rapuk. Rapuk. Eu acho o seu nome, Rapuk, já poesia. É sério, Ah, eu acho. olha só. É sério mesmo. É bíblico, né? Eu que agradeço mesmo. Muito obrigado pelo convite. Adorei conversar com vocês. Acho a página maravilhosa. Acho um negócio realmente incrível. Eu quero terminar lendo um poema, pode ser? Se der tempo, pode ler aí. Então, Não sei quanto. Naufrágios. Vai, Deve pode estar ler. quase acabando. Naufrágios. Podemos naufragar dentro de casa, à mesa do café num feriado, num braço de sofá desconfortável, enquanto o dia gira as suas facas. Icebergs nos esperam degelados, nos pratos de um banquete sem palavras. É preciso afiar velhas verdades, fiapos que para os náufragos são tábuas. Tornar o desconforto navegável e surfar quando a brasa for inata. Fazer do fundo impulso para o nado e afogar tubarões debaixo d'água. É um poema do próximo livro, Um Sol de Bolso, que já está no prelo, Ah, né? legal. E Depois, aí, quando tiver pronto, manda pra gente. A gente vai postar lá mano, sim, nas com o maior nossas prazer. redes. Valeu Ah, mesmo. uma pessoa perguntou aqui o nome do pintor que você citou e o livro. É Ramon Gaia, é a obra em prosa, a obra literária completa dele. Ramon Gaia. Se você botar Ramon Gaia, vai aparecer alguns textos na internet e são coisas maravilhosas. São coisas maravilhosas. O cara é um negócio assim assustador. E é tão bom pintor quanto escritor. Nossa. Ah, então, obrigada, João. Obrigadão a vocês, Laís. A gente teve esse poema inédito aqui pra gente e ele ficou misterioso hoje, Bárbara. Não, Então, não, tem acontecido às vezes isso, do não aparecer a imagem, mas aparece a voz, né? tá ótimo. Numa próxima Pronto. vez, que vai ter uma próxima vez, Se Deus peço a quiser. Deus,
Daí vai dar tudo certo. Obrigada, João. Obrigada Valeu para quem mesmo. assistiu. E Obrigadão para vocês. um beijo aí para vocês e até mais.